Então, estamos aqui hoje com o Rafael, que é o dono da Levilo, né? O Arthur, que trabalha com o Rafael, e a gente Uhum. vai contar todo esse contexto, né? Sérgio Mendes, que já é figurinha repetida aqui, Carimbado já. é nosso professor. E a ideia hoje, né, a gente está entendendo o que nos conectou nessa mesa, né? É, o Sérgio foi professor do Rafael, que montou uma startup, que é uma empresa de muito sucesso, e o Rafael tinha o Arthur como estagiário, né, e aí o Arthur veio estudar na Cote e ele foi promovido. Esse é o resumo da É, mesa, mas vamos entender como é que foi isso, né. Sérgio, você pode começar falando do Rafael, para depois o Rafael falar dele mesmo. claro, claro. Eh, Cara, eu fico muito feliz de estar com vocês aqui, Fernanda também, Arthur, Rafael, e eu conheci o Rafael na COT, eu acho que foi em 2012, Eu ou não sei a idade, não. foi não, mas enfim, mas tem para mais de 10 anos, e aí eu tive a oportunidade de dar aula para o Rafael na COT. Eu acho que a gente fez um curso na época de Ruby, se não me engano. Foi já na época que o Ruby estava muito em alta também, tudo, né, e o Rafael ele sempre, tinha uma veia muito empreendedora, né, eu sempre via que o Rafael ele pensava além da tecnologia, sabe, ele pensava muito em como aquilo que ele está aprendendo pode ser usado como ferramenta para ele conquistar coisas maiores e tudo. E aí a gente teve o privilégio de fazer o curso, e o tempo passou, e aí eu via muito o Rafael através das redes sociais, assim, no Facebook principalmente, eu acho que eu não tinha Instagram na época, e aí eu vi o Rafael colocando lá os prints dos projetos que ele estava fazendo, aí daqui a pouco eu vi que ele tinha começado uma startup, e eu falei: "Pô, que legal, o Rafael tá aí, né, voando". E ano passado, eu estava no metrô aqui no Rio, aqui na Carioca, e aí encontrei o Rafael no metrô. E eu falei: "Cara, quanto tempo?". Eu não sei se eu que reconheci o Rafael, que me reconheceu. Fui eu. A gente cruzou o olhar, né, e a gente falou: "Olha". E aí a gente foi conversando, a gente estava indo pra Tijuca, se não me engano, e aí eu falei: "Cara, como é que você tá e tal?". E aí o Rafael falou: "Não, hoje eu tenho uma empresa hoje que é a Levilo, e a gente hoje". Ele me explicou, ele vai falar melhor aqui no ramo que a empresa atua, enfim. E eu vi, né, legal, foi mais de 10 anos depois, a gente pôde ter esse reencontro. E aí eu falei com ele, eu falei: "Rafael, quando você puder, passa lá na COT para você também, né, a escola já depois de 10 anos, né, então a gente já tenta tomar um café". E aí o Rafael depois voltou na COT, e aí a gente conseguiu, né, fazer um hackathon, né, o ano passado, em parceria com a Levilo, e foi uma experiência incrível, pra COT, para os alunos, acredito que para a Levilo também. Muito bom. E o bacana é que, o Rafael, quando ele se apresentou no primeiro dia do hackathon, né, que eu achei muito legal, foi que ele foi aluno da COT há mais de 10 anos atrás, e a galera, os alunos olhavam assim para ele com os olhinhos brilhando, falando: "Caramba, olha que legal". E o Rafael, ele foi além da tecnologia, né. Ele, além de ser um programador de carreira muito bom, por sinal, ele ainda empreendeu, né. Hoje ele contrata aí desenvolvedores, ele tem equipe, tem uma empresa de sucesso que ele vai falar mais aqui também. E aí foi isso, e foi uma experiência de hackathon incrível, foi muito legal, assim, a gente tem os alunos do hackathon. Vários deles também, com a experiência do hackathon, puderam se alocar também no mercado. Então, essa foi uma experiência incrível, e eu acho que é sobre isso, né, como a Fernanda sempre fala, né, a gente sempre, mantendo as conexões com os nossos alunos, né, às vezes de muitos anos atrás, mas que sempre estão de volta para trazer essa experiência boa. Vou deixar o Rafael falar um pouquinho também, senão só eu que falo, né. Rafael, me fala pra gente então, assim, né, como é que assim, faz um retrospecto, né, porque assim, eu sei que dentro da Cote, lá atrás, né, quando você começou, você criou conexões que te levaram a ser um empreendedor, né. Então assim, conta pra gente como é que foi essa experiência toda, o que que a Cote representou na tua carreira? Show de bola. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade de estar batendo papo. É sempre gostoso bater papo com empreendedores, professores, profissionais aí da área de tech, que é a audiência da COT, a Escola de Nerds. Então, na minha época, quando eu era estagiário, há 15 quilos atrás, mais ou menos, eu lembro que
existiam no Rio de Janeiro poucas formações para tecnologia. Eu estava fazendo faculdade de tecnologia, e por sinal caí de cabeça assim na faculdade. E no meu estágio, eu já estava programando alguma coisa, e tinha um estagiário que se destacava muito. E ele foi efetivado. E eu falava, caraca, Daniel, era Daniel Cardoso. Eu falei, cara, como é que você conseguiu, assim, destravar tão rápido? Porque a gente começou a faculdade mais ou menos juntos, sabe? E aí ele falou assim, pô, cara, eu estudei lá na COT. E aquilo aí ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, pô, COT. Aí a gente pesquisava escola de nerds. E aí tinha tudo a ver com aquele momento, assim, que o centro da cidade passava. Era um momento muito gostoso, lá em 2009, mais ou menos. E aí eu lembro que aí outro amigo meu, que foi um programador que se tornou meu sócio no passado, na minha primeira startup, ele fez um treinamento na BRQ de Java. Ele falou, cara, Sérgio Mendes é o meu professor de Java, ele me treinou lá e também é da COT. E aí eu falei, todo mundo fazendo COT, e era um fenômeno, assim, a COT no centro do Rio. E aí se tornou um item de desejo, sabe? Quando a patroa vai lá no shopping e deseja Vivara. Aham. Era eu com a Cote, eu era estagiário. Falei, cara, como é que eu vou viabilizar isso para minha carreira? Porque a faculdade ainda faltava ali 3, 4 anos para me formar, e a galera fazia Cote e adiantava 6 meses ali de tempo no mínimo, é, é, entre ser efetivado, entre estar mais preparado para o mercado. Então eu fiquei com muito desejo de fazer a COT. E aí eu consegui estar no momento certo, numa empresa que eu já estava ali como um líder de equipe de tecnologia. Eu falei, cara, vou pagar um treinamento pra galera e vou virar um aluno da COT. Né, então, assim, um ano depois eu tive uma sessão de carreira muito rápida, fui muito para a área de negócio naquele momento. E aí os desenvolvedores estavam lá, aí eu mandei mensagem pra Cote, falei com o Sérgio, pô, vamos fazer uma turma de Ruby on Rails, cara. O Ruby, na época, era um negócio assim, não tinha treinamento de eu acho que não tinha, a Cote sempre inovando, assim. E a gente foi lá, fez um treinamento, falei, cara, que esquece. E aí depois foi o Lucas, foi uma série de outros colaboradores, assim, das empresas que eu fui passando, eu também fiz treinamento, de C Sharp e tantas outras aí, o Arthur agora mais recentemente. Mas eu acho que essa história, eu gosto muito de adjetivar as empresas, né? Assim, a Levilo tem vários adjetivos, a Cote tem vários adjetivos. Um da Cote que me marca é que é uma escola de gerações. Então, Isso. eu passei por lá, fui aluno do Sérgio, agora o Arthur foi aluno do Sérgio, tem várias conexões em comum. E o mais bacana, o Daniel, que era esse meu amigo, treinou, é camarada até hoje. O Thales foi meu sócio. E a gente sempre falando COT. E de vez em quando a gente tá conversando assim no meio, tem um amigo que também foi treinado lá. Então, assim, tem um adjetivo muito forte de ser uma escola de gerações, né? Fica essa cultura coletiva, de comunidade. Isso eu acho muito bacana. E eu trouxe isso, inclusive, como um dos valores para minha carreira também, porque todo treinamento que a gente acaba oferecendo e dando, a didática desse cara do Sérgio é muito diferente. Hoje em dia eu vejo assim grandes players no mercado, Pedro Sobral, uma galera abrindo o Notepad, fazendo anotaçõezinhas e tal. Eu falo, meu irmão, o Sérgio é muito raiz, cara. O cara inventou esse tipo de aula assim que, pô, para mim norteou muito a forma como eu também comecei a dar conteúdo. De começar a abrir o Word, ser na mão ali, cara, passa uma autoridade absurda, um aprendizado, uma didática. Isso foi muito importante, assim, acho que marcou muito. Então, dos adjetivos da COT, acho que de geração, a didática é impressionante, isso marcou. E aí, realmente, Sérgio, aquele dia lá no metrô, eu quase não pego o metrô aquele sentido. Eu te falei, né? Uhum. Eu falei, eu fui lá, tinha uma ótica que eu tinha que ir lá resolver um problema do meu filho. E, cara, no meio do metrô, eu olho pro Sérgio e falo, cara, o Sérgio, nossa senhora. O Sérgio, caramba, que bacana. E aí foi muito gostoso, assim, ver de novo isso, viver ali a hackathon que a gente fez. Foi muito bacana, muito prazeroso ver uma geração de desenvolvedores que está sendo formada, sendo forjada, né, no mercado de trabalho que está cada vez mais competitivo, mas com tantas oportunidades, né, e num mercado tão escasso que é o de tecnologia, tem uma escola que prepara as pessoas mais rápido do que uma universidade, melhor do que um curso online, que às vezes é muito frio e não está engajado com o seu real aprendizado, com o seu real tempo, que a Fernanda reforça tanto. E isso eu acho que, por isso que eu indico, por isso que eu recomendei, isso fez parte da minha carreira, né? Isso está fazendo parte da carreira do Arthur. Sim. E eu acho que é isso, essa conexão com a COT traz esse adjetivo principal. É um negócio de gerações, né?
Cara, é muito gostoso isso, a gente ter essa conexão, a gente papear e saber que ela tá formando outra pessoa que daqui a pouco vai trabalhar comigo, que a gente vai se conhecer e vai estar trocando num final de semana conversa, isso é bem bacana. Essa fala sobre geração, né, assim, nossa, fiquei aqui, assim, até emocionada, porque, assim, Rafael, tem aluno nosso que quando entrou na COT, eles tinham filhos ali com 2 anos ou 1 ano, e os filhos já vieram estudar, já se formaram no full stack e já estão alocados. Que, né, que é o Ederson com o Marcelo, né, que o filho dele é o Isso. Marcelo. Então, assim, o Ederson fez Java na COT lá 18 anos atrás, que ele é das primeiras turmas. Aí, 18 anos depois, o filho dele chega na COT para fazer Java também com o Sérgio, e já tá alocado, entendeu? Já tá estagiando. Então, assim, é muito isso, né? E aí o Sérgio foi meu aluno. Então, assim, esses valores, né? Porque, assim, não é cuidar de pessoas, né, entender que todo mundo ali é uma pessoa e não um CPF. Então a COT ela realmente se preocupa com isso, e para mim isso é muito importante. E me conta, Arthur, um pouco, como é que é a sua vivência na COT? Vamos lá. Quando vocês falaram de geração, isso realmente ficou na minha cabeça, como você falou, porque nessa mesa aqui a gente tem gerações diferentes. E de uma forma todo mundo aqui se conhece e troca experiência, troca conteúdo, isso aqui é muito valioso. Então, para um profissional que está novo no mercado, além de geração, eu botaria um outro adjetivo para a COT, que é inovação. Porque a gente está falando de anos, mais de uma década de aula, de Quase conteúdo, 2, né? quase duas. E mesmo assim, programação, o Sérgio sabe, é uma coisa que muda muito rápido, atualiza o tempo todo. E você não vê conteúdo antigo na COT. É sempre atualizado. Então a preocupação que vocês têm de estar atualizando o conteúdo, formando profissionais capacitados, de sempre com a tecnologia mais atual do mercado, faz muita diferença. Então, tá sendo, assim, como um profissional que tá novo no mercado, assim, eu sinto que eu acertei em cheio, porque eu tenho um curso que prepara você de uma forma totalmente diferente. Porque, por exemplo, eu já fiz um curso técnico, eu já fiz curso online, e nada se compara com a experiência da COT, que é o que vocês falaram muito do cuidado com o aluno. O Sérgio ele vai repetir 10 vezes se for preciso, vai dar exemplos de formas diferentes se for preciso. Então você vai juntar uma didática que é muito boa, com conteúdo que é muito atualizado, com uma escola que tem um amparo, né? Tem equipamentos de qualidade, tem um conteúdo de qualidade. Não tem como dar errado. E é o que eu venho sentindo. Cara, de conteúdo atualizado, Arthur, é legal tu entrar nesse ponto, porque lá atrás, gerações diferentes de tecnologia, Uhum. eu lembro que o Daniel, que trabalhou comigo, foi efetivado no estágio que eu contei antes, ele olhou a arquitetura de um monolítico que a gente trabalhava na época, né? Era um projeto até pro metrô, Rio. E aí ele falou assim, cara, tá faltando design pattern. A gente podia fazer aqui um MVC. Aí eu olhei e falei, o que que é MVC? Olha só, ele tem um tempão. O que que é MVC? Ele, não, pô, cara, é isso, a gente faz uma DAO. Cara, tipo assim, eram termos que pra mim, que na época eu programava, era estagiário, tinha um time mais especialista ali programando, e eles, cara, vamos tirar do papel, mas não sei. Aí ele começava a pegar material dos Words lá, das apostilas, das bíblias lá do que o Sérgio cria, né? Ele, não, vamos fazer assim, ó, esse aqui é o pattern que a gente vai usar. Cara, eu lembro disso, foi meu primeiro contato com a COT, foi com material de apoio de um aluno que estava se formando na COT, que era super, assim, falando hoje em dia, orientação a objeto, design pattern, MVC, é um negócio que já tá para trás. Mas era um conteúdo que naquela época era um conteúdo inovador para dar. MVC era um negócio muito novo ali, como pattern. E hoje em dia, sim, ele nem era nascido esse aqui, ó. Ah. Mas aí, hoje em dia, o Arthur fazendo o curso, já se vê a API, que naquela época nem existia, né? Aham. Microserviços ali conversando. Microserviços, cara, front-end desacoplado de back-end, que, putz, era o quê? Era utópico esse negócio desse há um tempo atrás. Então a gente vê diversas coisas realmente de atualização de conteúdo. E o mais impressionante aí, cara, é que o Sérgio não envelhece, né? Tem É, isso. Ele foi meu professor, continua, é a mesma pessoa ali. Assim, eu falei, caramba, o Sérgio passou formal, alguma coisa aconteceu. Daqui a 20 anos vai ter mais filhos de alunos lá na COT e tal, o Sérgio. Virou um NPC lá na COT. E, assim, esse ponto é muito bom. Você falou de MVC, falou de API. Quando você, assim, programação é um mercado que ele foi ficando, ele cresceu muito.
Ele foi ficando tão desejado quanto uma medicina, uma engenharia, um direito. Só que conforme vai aparecendo mais pessoas, vai querendo, mais gente querendo entrar na área, também aparece conteúdo, às vezes, de qualidade duvidosa. Então você vai achar alguns cursos, às vezes, que é muito raso o material de programação. Quando eu entrei com o Sérgio no curso, a gente não vai aprender primeiro a programar. A gente vai primeiro, o fundamento primeiro, os princípios. Então a gente vai ver Solid, a gente vai ver API REST, a gente vai ver um monte de coisa que eu nunca tinha escutado falar na minha vida. Eu achava que entendia de alguma coisa. Então você começa a perceber quanto que às vezes você é ignorante e quanto tem mais conteúdo ainda para você aprender. Então abre seus horizontes, além de escrever o código, é realmente a mentalidade que muda. O jeito que você vê o código, o jeito que você programa, tudo isso muda. Então, a preocupação, além do código, em formar realmente a mentalidade de um bom programador, isso está muito anexado com o fundamento da COT. E agora, se eu pego um projeto Cona Levilo agora, que é um projeto mais antigo, eu consigo ler ele todo e consigo entender o que está acontecendo, eu não teria essa capacidade de 6 meses atrás. Eu não teria. Agora eu consigo bater o olho, entender a tela, entender os métodos, as interfaces, tudo, por causa que é uma coisa que precisava ser. A base tem que ser fundamentada antes e você aprende tudo isso na COD de maneira muito orgânica. Então você vê sua evolução ali na prática. E o que eu fico mais feliz de ouvir de ti, Arthur, primeiro que você, cara, é um excelente aluno, excelente profissional, você pode ter certeza disso. E o que eu fico mais feliz é você falar assim, há 6 meses atrás eu não fazia noção do que era isso. 6 meses. Seis É um meses. período de faculdade. E hoje o Rafael já viu que você está pronto, está capacitado para começar a trabalhar com desenvolvimento lá na Levilo. Então eu fico muito feliz porque você começou o curso em janeiro, né, agora de 2024, segundas, quartas e sextas à noite, ia todas as aulas, fazia os exercícios, entregava os projetos que eu passava, e aí eu sempre ficava botando pilha. Eu falei, olha, como eu conheço o Rafael é meu amigo, eu falei, olha, quando eu sentir que você É o que é verdade. quando eu sentir que você já tá bem, pode deixar que eu vou ser a primeira pessoa a falar com o Rafael. Rafael, pode colocar o Arthur nos projetos, que ele já tá mandando bem. E dito e feito. E aí hoje eu fico muito feliz de poder ver que você tá numa crescente, entendeu? E que já tá podendo também já ajudar lá o time da Levilo lá no desenvolvimento e Uhum. codando. E uma coisa que eu gosto muito é que você também é muito acelerado, ele é muito acelerado. Então ele pega o conteúdo rápido, ele mexe, ele tem curiosidade, que são as características de um nerd, né? Eu Uhum. falo que o perfil do nerd não é aquele perfil estereotipado que a gente vê por aí. O nerd é uma pessoa que gosta de se aprofundar naquilo que ela gosta. Então você tem nerd de tudo, você tem nerd de música, nerd de futebol, que sabem escalações de time aí de anos atrás, e você tem nerds da área de desenvolvimento, Sim. que pega um conteúdo e mergulha, se aprofunda e pensa, como é que eu posso fazer isso diferente? E se eu mudar aqui? E se eu mexer ali? E futucando, 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 aquilo que era, né, algo esquisito, estranho, hoje é algo que já está no teu cotidiano, no dia a dia. Então você está de parabéns e continua assim, porque teu ritmo de estudo é o que eu falo com todos os alunos, é aquele ritmo de ser curioso, de mexer, de acelerar, de entregar os projetos É e isso. principalmente, como você falou, de fortalecer a base. Porque uma Base. coisa que o Arthur sempre falava era isso, Sérgio, o que é esse Solid que você está falando? Né? Poxa, são 5 princípios que eu tenho que usar nos meus projetos. Deixa eu entender o que é cada um desses itens aqui. Isso é fundamental, porque a base é que vai te fazer um bom programador. Eu Isso. falo com os alunos, eu sempre indico livros para os alunos nos treinamentos, e os professores, né, a gente sempre tem essa preocupação na COT de indicar livros que vão formar base. Em code. Exatamente, como código limpo, arquitetura limpa, padrões de projeto, DDD, né? Isso falando da área, das áreas que eu dou aula, que são web development, mas também o Wallace em banco de dados, o Sérgio Luiz em Python, o David em front-end e web design, porque a base é tudo. Tecnologia, como o Rafael bem falou, daqui a alguns anos, o que a gente está hoje vendo como tecnologia de ponta, daqui a alguns anos vai ficar obsoleto. Né? Assim, a curva, né, de mudança é muito rápida, mas os fundamentos eles permanecem. E eu tenho a oportunidade hoje de ver você aí bem e estudando bastante, e principalmente com essa base, que essa base é que vai durar. Hoje você está desenvolvedor do .NET. Amanhã você pode estar desenvolvedor de outra tecnologia, de IAs, mas essa base é que você vai levar para a tua vida inteira como desenvolvedor. Parabéns, cara. Parabéns. Sim, eu fico muito feliz em ouvir isso. Eu fico mais feliz ainda quando eu penso, porque a COT ela dá uma oportunidade de refazer o curso durante um ano.
Então, se eu tô bom em 6 meses, imagina daqui a mais 6 meses. Entende? Então, você tem uma oportunidade, um espaço que a Coach te dá de crescer. Assim, você tem 12 meses para mudar a sua vida. Porque o curso, se eu for refazer ele agora, já é outra versão do .NET, por exemplo. Já estamos na 9. Então, sempre vai estar atualizando, sempre vai estar mudando. Então, depende muito do aluno também, porque vai te dar material, vai te dar lugar bom para estudar, vai te dar conteúdo de ponta e tem que ter a sua vontade. E se você não tiver essa curiosidade, esse sangue no olho de ir atrás, de querer crescer, essa fome, você também não sai. Depende, então, muito também do próprio programador. Então tem que ter essa vontade, da curiosidade, junto com toda essa base que vocês fornecem, não tem como dar errado. Tem como. Que o ambiente presencial também proporciona, porque Totalmente. a turma do Arthur, assim como todas as turmas, mas a turma do Arthur era uma turma muito imperativa. Então a gente tinha altas discussões na aula, às vezes a gente parava um projeto, né? Tinha o Aham. Thiago, a Aline também, os outros colegas da turma, a gente parava um projeto e falava: Sérgio, dá para fazer tal coisa nesse projeto? Eu olhava o relógio e falava: dá, vamos Vamos cortar um lá. pouquinho do intervalo, vamos fazer. Então, assim, isso é muito legal, porque contagia, né? Você, os outros colegas da turma, todo mundo contagia. E às vezes eu venho para aula com o roteiro planejado, quando eu termino a aula eu falo: o roteiro desviou aqui, saiu Era assim ali, mesmo. fiz algo diferente aqui e ali. Mas estudar isso, né? Enquanto as aulas, tipo assim, aula 17, não tem que fazer uma aula 17 parte 2, porque a gente botou mais conteúdo. A gente não quer estudar menos, a gente quer estudar mais, porque a gente se sente livre para isso. É um horário que era para ser de pausa, um descanso, às vezes a gente tá tirando dúvida. O nosso descanso é estudar às vezes. Então, para você que é de fato um nerd, é um ambiente muito propício. Então, assim, como que eu me sinto? Eu me sinto privilegiado, de verdade. De novembro pra cá, o curso que eu tô, o trabalho que eu tô, assim, minha vida mudou. Mudou Foi minha vida. efetivado. Fui efetivado. Então, assim, as coisas estão dando certo. Eu espero que continue nessa crescente, porque com a base que eu tenho, networking também, que é muito importante. Quantas pessoas eu não conheci por causa da COT? Contatos que eu conheci, profissionais que eu posso pedir ajuda. Então, é uma base que eles te dão. Porque, assim, você está fazendo um curso online, por exemplo, no seu computador. Você não vai ter esse networking, você não vai ter esse contato. Não vai ter um Sérgio, que é um baita professor, repetindo o que ele falou, tirando sua dúvida na sua frente, sabe? Então você se sente acolhido. Essa palavra que eu queria, acolhido. Porque mesmo se você tiver uma dificuldade, você consegue matar ela na sala de aula. Você tem 4 horas de aula para resolver isso, você sai dali outra pessoa. Então, assim, é felicidade. E o que você está achando hoje do campo de batalha hoje? De estar na Levilo como desenvolvedor, Cara. já pegando os projetos aí na correria, que eu sei que o Rafael não te dá colher de chá. É. Então fala um pouquinho do teu desafio hoje lá. Então, é diferente quando você tá na sala de aula e quando você tá trabalhando de fato. Porém, quando você tem um material, tipo a apostila que você tem, você consegue revisar. Nossa, acho que deu 800 páginas nossa apostila, né? Geralmente dá 800 páginas. 800 páginas, é quase 1000 páginas de conteúdo. Se você está preso em alguma coisa no código, hoje em dia tem um GPT que você pode tirar dúvida e tem ali um monolito de página para você procurar e rever o que você não lembra. Então, é uma base muito boa. Só que, como a gente faz tanta coisa na prática, porque o Sérgio ele fala assim: ó, eu tô fazendo aqui, mas faço também no computador de vocês que é importante. Então, muitas coisas que eu tô fazendo, eu já fiz de outra forma às vezes. Não é o mesmo código, mas eu já fiz isso de outro jeito, então eu lembro. Então você tem muita coisa ali que você já viu, que você tem que mudar alguma coisa ou outra. Então você se sente assim, é novo, porque eu não tenho mais ali uma sala de aula, não é mais um professor, é meu chefe, eu tenho um prazo para as tarefas, eu tenho clientes que dependem de mim. A gente pode até falar um pouco mais da Levilo, mas a gente tem clientes que dependem da gente, pessoas reais, com problemas reais. Então não é uma tarefa que eu preciso de ponto, são negócios que estão em jogo. Então a seriedade aumentou muito, aumentou muito. Então, como, assim, eu era um bom aluno, agora eu tô fazendo o máximo para ser um bom profissional. Porque você tem que levar isso pro campo também da vida adulta mesmo, como profissional. Então, tá sendo muito bom, tá sendo um desafio no quesito de, às vezes, você vai ter que equilibrar várias coisas. Você tem 24 horas, mas você tem que trabalhar, você tem que estudar, porque se você não estudar, você vai ficar para trás. Você tem que cuidar de outras áreas. Mas o desafio de trabalhar, ver isso na prática, é desafiador, mas é prazeroso, porque você consegue finalizar a tarefa, você consegue entregar. Então, a satisfação de você ver um código rodando, caramba, rodou, é ótimo, é bom demais. Então, eu tô muito feliz. Eu falo, né, assim, a gente pode percorrer o mesmo caminho sem um mestre. Só que a gente vai demorar muito mais para alcançar aquele objetivo. E não é à toa que existem os mestres, né? E o professor está muito nesse lugar, porque ele já percorreu aquele caminho e ele sabe como chegar lá.
Então ele pode te levar muito mais rápido a alcançar o sucesso, do que você fazer esse percurso sozinho. É possível sozinho? É óbvio que é. Mas quanto tempo você vai levar para alcançar o seu objetivo? E aí essa curva do aprendizado sozinho, tem pessoas que acham que estão economizando, né? Porque não querem investir num curso que, assim, não é barato, né? Mas entrega, né? A recuperação do valor investido, né? Do retorno sobre o Sim, investimento no curso é muito rápida. Porque quando esse dev é alocado no mercado, depois que ele, né, ele faz o estágio ali, depois ele é efetivado, ele rapidamente recupera o que ele investiu. E numa curva de tempo muito pequena, se for comparar com quanto tempo ele levaria para estudar sozinho, e talvez, como você mesmo disse, Arthur, ele não conseguiria ter conteúdo que ele ia encontrar no mercado e aí de repente, ser desalocado porque não atingiu o objetivo, né? Porque o mestre, ele acaba, né, mostrando coisas que você sozinho no seu caminho individual você não acha. exatamente. Eu quero perguntar para o Rafael, assim, Rafael, eu quero saber da Levilo, né? Porque a base é tecnológica, o teu olhar é tecnológico. Então fala desse case de sucesso maravilhoso que é a sua empresa, que eu, assim, Legal. sou fã da Levilo. Cara, muito bom. Antes de só completar Uhum, essa que vocês estão falando, porque isso é muito verdade, assim, as pessoas, principalmente essa geração, a gente que empreende e que e que contrata, que opta por contratar galera nova, essa geração do Arthur aí, cara, uma geração super complexa, uma geração que nasceu já com celular, uma geração que já nasceu com informação. Antigamente, e aí a gente aqui, nós três pegamos essa época de ler muito para aprender, né? Use a cabeça, C Sharp. Quem uhum. lembra? Então, assim, o nosso material era sempre aqueles livros e livros e livros. é, e essa geração, eles querem tudo para ontem. Assistir uma aula gravada e botar em prática no dia seguinte e já fazer um sistema. E a gente que empreende, a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente entrega, porque o Arthur falou, resolver problemas de pessoas reais. E isso daí, quando entra no game, muda tudo. Do outro lado, tem um dono de restaurante que precisa da nossa tecnologia, e precisa que a feature que o Arthur está envolvido seja entregue no prazo X para que ele possa ter mais tempo para ficar com a família. Porque hoje aquela função ali está travando e ele tem que estar indo para a loja. Então a responsabilidade que a gente assume é muito grande. E resolver problemas reais se torna o cerne de o empreendedorismo, do empreender. E as pessoas querem se preparar para estar num backstage de uma empresa, para estar ali no treinamento em uma semana, 2 semanas. Ou às vezes estão numa universidade que vai demorar 5 anos de formação, mas no meio já acha que sabe tudo. E eles não estão dispostos a, uma palavrinha que eu falo, a pagar o preço para poder chegar a estar ali no backstage de uma operação. Então, 6 meses de treinamento da COT, que te antecipa tanto tempo, eu acho que o mais importante disso dali, de tirar assim como aprendizado, é essa questão de pagar o preço. É, tantos treinamentos aí, principalmente online, eu cito até que tem um quê de irresponsabilidade. Porque entramos numa geração de fazer treinamentos para ganhar dinheiro. E essa é o maior propósito. Eu faço um lançamento para a galera do online, sabe o que é 6 em 7, né? Eu faço lançamento 6 em 7, vou fazer 100 mil reais em 7 dias, ou 7 em 6, fazer 1 milhão de reais em uma semana. A troco de vender um curso que está gravado e a galera vai comprar, e assim, são 1.000 pessoas que compraram, não vou dar atenção para essa galera, e essa galera ali vai tentar consumir esse conteúdo o mais rápido possível, na metade não, nem consome mais o conteúdo, todo mundo, quem está assistindo, nós aqui, todo mundo já comprou algum curso, ou já comprou um livro, não leu tudo, ou não fez todo o curso, e essa geração cresceu nisso, de fazer cursos mais rasos, coisas mais gravadas, e tudo mais. Eles não querem pagar um preço. É muito difícil. Então, quando a gente vê gente, por exemplo, como o Arthur, que tá ali disposto, e a gente fez uma reunião de expectativa muito forte, né, Arthur? Lá na época do estágio, depois quando foi efetivado, e a gente fala, cara, tem um preço a pagar. Você vai ter que estudar, vai ter que se dedicar. Quando ele tomou a decisão de fazer a COT, eu falei, cara, você vai sair, vai ter que estudar contraturno até tarde. Ele já estagiava, tinha que estudar à noite, tinha faculdade, olha só que loucura. Só que ele pagou esse preço. Além de ter sido efetivado,
é o que ele falou. É um ano que mudou a minha vida, foram palavras dele. Ele pagou o preço. E as pessoas querem ter a recompensa antes de pagar o preço. E aí, para tirar o último aprendizado, assim, que eu trago disso, é aí linkando resolver problemas de pessoas reais e linkando a questão de pagar o preço. Recentemente tem um amigo meu da internet que ele postou algo assim, ele falou assim, sem clientes, sem problemas. Sem clientes, sem um negócio. Você vai resolver problemas. Se não tiver problema, você não vai ter o negócio. E isso pra mim mudou o game, que eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, é isso, cara, essa é a mentalidade que a galera tem que entender. O problema vai existir porque a gente tem cliente. E se não existir o problema, a gente não vai ter um negócio. Então, Perdão. então quando a gente pega esse case de resolução de problemas, né, do mundo real, aí eu concluo sobre a questão das pessoas pagarem um preço. Quando a pessoa escolhe pagar o preço, a gente fala muito sobre. Muitas pessoas falam treino difícil, jogo fácil. Nossa, eu não sei nem quanto discordo disso, porque eu sou Muita atleta. coisa. Fui atleta, né? Agora não mais. Eu fui atleta. Cara, o treino é difícil, o jogo é difícil demais também. O que faz o jogo ser jogável, você ter uma oportunidade, é quando o seu treino é difícil. Então, assim, o treino é difícil, o jogo é possível. Você vai entrar no game ali e você vai ter uma chance de ganhar. Mas o jogo é difícil. Agora, se você nem treina, meu irmão, você nem tem jogo. Essa é a minha visão. Se você nem treina, você nem tem jogo. Então, passando por essa questão, o que eu vejo do treinamento da Coach? Você está treinando. E aí ele fez o treinamento agora. E ele foi pro jogo. Cara, o jogo não é fácil. Ele treinou pra caramba, se dedicou, pagou o preço. Mas o jogo não é fácil, o jogo ainda assim é difícil. Só que se ele nem tivesse treinado, ele nem estaria no jogo. Esse é o ponto. Ele não teria sido efetivado. Ele não estaria pegando feature. Ele estaria ainda assistindo um videozinho à noite, de vez em quando, entre um jogatina ou outra, que é o que a maioria da galera tá tomando decisão. Então, assim, ou você decide treinar e participar de um jogo, ou você não treina, mas também não tem jogo. Então, resolver problema do mundo real, a gente tem que estar treinado. Não vai ser fácil, mas o treinamento ajuda. Então, isso aí norteia muito a cultura da Levilo, né? Aí, falando da Levilo, a Levilo é muito isso. É muito uma empresa que ela nasceu de um propósito muito forte de resolver problemas. E depois de eu ter sido muito treinado para resolver esses problemas. Nunca foi fácil. E alguém que fale que o jogo é fácil quando o treino é difícil, eu falo, meu irmão, você não viu quanto eu treinei para abrir esse trem. E nunca foi fácil. Por isso que eu discordo desse negócio que fala que treino é difícil, jogo fácil. Quando a gente abriu o negócio, eu lembro que foi muito gostoso, porque eu vinha de startup, trilhei uma carreira em empresas grandes e depois eu trabalhei numa startup. A startup foi vendida para um banco, foi um negócio de louco. Fui o funcionário 01, liderei por um monte de gente. Isso aí foi doideira. E aí eu falei assim, cara, pô, esse negócio é muito maneiro de resolver problema, de fazer, executar. Foi quando eu fiz treinamento na Cote, nessa startup. Levei um time para fazer treinamento, depois indicava pessoas para fazer treinamento. E quando eu saí de lá para abrir o meu próprio negócio, eu tinha uma confiança absoluta, absurda, assim, uma confiança inabalável. Eu falo até hoje, é crença inabalável pelo sucesso que eu tinha. Eu falei, cara, vai dar certo. E era um escritório de R$ 280 por mês no subúrbio do Rio de Janeiro, em Cascadura. E eu falava pra galera que me acompanhava, eu falava, cara, o escritório é muito pequeno. É o tamanho desse estúdio aqui. Escritório com um banheirinho, que o vidrinho do banheiro era pra dentro do escritório, tu já imagina. Caralho. Era uma coisa de louco e me marcava muito esse escritório, porque todos os dias eu tive meu funcionário 01 e todos os dias a gente tinha que sair mais ou menos 3 da tarde do escritório e ficar 20 minutos do lado de fora, porque era atrás de um posto de gasolina, o posto abastecia o gás entrava no meu escritório, a gente tinha que sair, senão a gente, sei lá, ia ter alguma doença. Meu Aí Deus. esperava o gás ficar mais assim, ok, e voltava. Eu tinha vergonha daquilo, mas eu olhava pro cara e falava, cara, é isso, é o que a gente tem. Eu não consigo pagar 500. Esse é o histórico que a gente tem. Vamos embora, vamos fazer acontecer. Um ano depois, essa empresa entrou um novo sócio na operação. E 2 anos depois, a gente estava fazendo mais de milhões por mês. Então, assim, é um case que eu conto porque a crença inabalável pelo sucesso faz você treinar duro, jogar difícil, mas sair vitorioso. E aí, essa crença continuou tão forte que eu fiquei mais 3 anos, 4 anos no total nesse negócio que eu fundei.
Já tinha escritório em São Paulo, já tinha na Faria Lima, né? Para os Faria Limers da vida aí. Tinha um escritório cobertura no Star América, na Barra. Cara, equipe grande, negócio próspero. Eu decidi recomeçar, cara, porque eu fui para uma sala de aula e mestres que norteiam a minha vida, mentores. Tive uma aula com um professor na UERJ, tava num curso lá de extensão e a aula foi de propósito. Nossa, e ali eu fui, eram empreendedores de pequenos negócios. E aí eu fui porque eu queria começar a me conectar com a galera de pequeno negócio, porque eu achava que eu estava muito desconectado com essa galera e eu queria fazer alguma solução para eles. E aí foi engraçado, porque a primeira pergunta, o cara tinha um pet shop. Ele falou assim: pô, meu propósito é fazer com que donos de animais tenham uma segunda casa, possam contar comigo. Aí o cara era franqueado de uma escola de inglês. O propósito é fazer que as pessoas aprendam inglês, porque o inglês mudou a minha vida. E aí o outro tinha outro negócio, e todo mundo com um propósito muito forte, na ponta da língua. E aí eu fiquei com vergonha de falar assim: meu propósito é ganhar dinheiro. Então, assim, aí nessa etapa da carreira que eu precisei reinventar, eu queria trabalhar com donos de restaurantes, um pequeno negócio, na verdade. E aí eu lembrei de um projeto da faculdade, que era em Windows Form, negócio de tecnologia antiga, de 2006, assim, que foi o início do projeto. Eu falei, cara, eu vou puxar esse projeto de novo, vou tocar. E assim nasceu a Levilo. Voltando um projeto, vendi as minhas ações nessa empresa, recomecei. E a Levilo nasceu com um time de 6 pessoas. Era uma empresa grande. Voltei, refiz, novo CNPJ, nova estrutura societária. 6 pessoas tocando o negócio. De novo, uma crença inabalável que a gente ia fazer algo grande. E estamos aí 5 anos e meio depois. A gente já alcançou mais de 2.000 clientes pelo Brasil. São CNPJs que a gente tem muito orgulho de atender hoje em dia. E eu encontrei meu propósito. Eu amo esse mundo de food service. Eu amo esse mundo de restaurantes. Eu vejo hoje que a gente resolve problemas dessas pessoas. Então a gente tem desde o sistema de gestão, o cardápio digital, módulo fiscal, uma gestão de estoque otimizada, relatórios, até inovações que a gente está trazendo, robôs de WhatsApp, robô de automação. A gente não para de inventar. Eu acho que isso é algo que está no nosso cerne. É trazer inovação para um cara que historicamente era desassistido. A pandemia acelerou muito a digitalização, então a gente ganhou 100 concorrentes aí depois da pandemia. E o nosso propósito segue tão forte que a gente reinventou e estamos lançando um novo produto que é de marketing para restaurantes. E a tecnologia continua sendo o cerne, porque é uma empresa de tech. Eu sou de tech, eu não consigo pensar às vezes num produto fora de tech. Eu gosto da escala que a tecnologia dá. Então a galera, a audiência da Quad quer tecnologia. Cara, a gente não tem noção do privilégio que é a nossa mentalidade por ter tecnologia como cerne. Então, por exemplo, eu falo que eu não posiciono essa vertical como marca, como agência, porque a galera faz ADM e assim, nenhum de mérito. Aqui a gente vai puxar a sardinha para a tecnologia, que é a nossa praia. Mas a galera faz ADM, faz engenharia, faz tudo. Aí eles vão pensar no modelo de negócio, aí eles pensam, pô, a gente vai ter um squad de 5 pessoas para atender uma carteira de 30 clientes, com 60 clientes a gente vai ter 10, daqui a pouco a gente tem 300 pessoas aqui, o custo da empresa vai ser esse, a gente vai estar com 500 clientes. Aí quem é de tecnologia fala, pô, calma aí, vou fazer um robô aqui para atender 1.000 clientes, vou fazer aqui esse softwarezinho para uma pessoa operar numa carteira de 800 clientes. Cara, é uma loucura a nossa capacidade de escala. Então, quando a gente desenvolveu esse software novo, e a gente está entregando a nova versão agora, e a primeira, a de homologação, tem fila de espera. Eu tenho players aqui de donos de restaurantes, gigantes, restaurantes, pô, conceitos dentro de shopping, com 3 andares, e eu coloquei os caras na fila de espera, bicho. Eu falo assim, a melhor escassez é a que é verdadeira, né? Então, não é que eu tive a coragem, eu tive a necessidade de colocar restaurantes que um monte de gente queria essa conta numa fila de espera. E a galera manda mensagem: ô Rafa, quando você vai liberar aí pra gente? Eu, calma, por quê? Porque agora tá escalando com pessoas. Eu tô entregando um baita resultado nessa vertical, mas são pessoas ali ainda apertando o botãozinho. A outra versão do software, eu vou escalar com software. E essa é a mentalidade de um cara de tech. É tipo, eu vou aceitar pagar um preço de falar não ou botar a galera na fila de espera, porque eu tô fazendo um negócio de escala. Eu tô inovando. Então, assim, não negociar com a nossa mentalidade de tech, com as oportunidades que a tech dá.
e escolher pagar o preço. Porque a gente está entregando um negócio assim maneiríssimo, uma inovação maneiríssima, e a gente precisa ser responsável com prazo, porque do outro lado tem gente que tem problemas reais. A gente tem que ter prazo com a escala desse negócio, porque se a gente abre para 1.000 pessoas e o banco de dados cai, quem nunca passou por isso, que tira a primeira pedra, né, e o banco de dados cai, cara, é um negócio que é um mini AVC que a gente passa. Então, a história da Levilo vem muito por isso. E aí, os pepinos que a gente vai passando no meio do caminho, erros e acertos, como empreender, né? A gente sabe que não é fácil. E como gerir tecnologia, a galera que já tá no mercado de trabalho, que já tá, cara, tem todas essas complexidades. Cara, Levilo nunca caiu, já caiu, e a gente já passou por poucas e boas, já tive minis AVCs aí, quando alguém manda mensagem assim, verifica se o sistema caiu. Quando mandam isso, aí já começa meu coração palpitar, meu Deus do céu. Hoje em dia tem muito mais maturidade, cara, a gente é um software muito estável, já somos o software de gestão para restaurantes mais bem avaliado do Google, em quantidade e em nota. Cara, isso é um mérito que enche a gente de orgulho, né? Temos o melhor índice do Reclame Aqui. Hoje somos top 10 líderes de mercado dentro do iFood, de integradores. A Levilo tá repaginando ali a carteira de clientes com grandes clientes agora nessa vertical de marketing. E os players que concorrem com a gente historicamente há 10 anos e nos últimos 6 anos concorrendo diretamente com a Levilo, hoje olham a gente como parceiros, porque a gente está conseguindo sair daquele mar sangrento que a galera fica competindo e fazendo módulos especializados, porque a gente é de tech, a gente tem essa capacidade de inovar, escalar, e a gente está plugando nos parceiros. Então, onde a gente compete agora é o Oceano Azul. Então, eu acho que assim, a história da Levilo é de resiliência, é de inovação, que isso passa na minha veia, e eu tento passar isso pro meu time. É de um time muito parceiro, é de um time muito engajado e de pessoas que realmente escolhem pagar preço, de pessoas que realmente escolhem estar ali. E eu falo isso, tem que acordar cedo com tesão de sair de casa, porque a gente passa mais tempo na empresa do que com os nossos filhos, do que com os nossos familiares, pelo menos segunda a sexta. Então Tem que ter tem o que valer a pena, propósito, tem que ter o né? propósito, tem que ser bacana. E a Levilo traz isso. A galera vai lá motivada, a galera sai pra lá, e não é pelo bolinho que tem lá, e não é pelo café que tem lá. É por resolver problemas de pessoas reais. Por receber depoimentos, ter um time que se abraça, se apoia. E eu tenho muito orgulho de ter fundado a Levilo aí e ter parceiros como a Cote e tantos outros aí que a gente realmente se orgulha da história que a gente constrói. E aí, Rafael, ouvindo essa tua história toda, né, me remete ao que eu falo, né, nessa mesa aqui, que é sobre, assim, os valores, né? A gente consegue, de alguma forma, plantar isso nos nossos alunos, né? Porque o que você fala sobre a sua empresa é o que eu falo sobre a minha empresa, né? É a resiliência, é o propósito, é acordar com aquela vontade de a gente está mudando o mundo, né? E eu tenho até uma frase que eu posto nas redes sociais, né? Que é sendo você mudando o mundo. E você sendo você, você está mudando o mundo. E por mais que você lide com CNPJs, você tem a consciência que por trás daquele CNPJ tem um CPF e tem várias famílias em cada CNPJ. Então a responsabilidade do seu time tech, né, é sobre as famílias, né, porque as famílias dependem de cada CNPJ. Ele tem um monte de funcionário ali com várias famílias embaixo dele, e você atende o CNPJ. Então o seu produto pode fazer com que, assim, as empresas elas cresçam, né, elas tenham entregas mais rápidas e permitam uma qualidade de vida melhor para todo mundo. Então, Total. eu super entendo quando você fala que você parou e olhou e falou assim: qual é o meu propósito? Porque a Cote ela nasce da minha pesquisa de mestrado, que era o meu propósito. Eu, enquanto só professora de faculdade, eu tinha uma limitação de alunos que eu conseguia ajudar alocando eles no mercado. E quando eu abro a Cote, e começo a ter professores, né, que foram os meus alunos primeiro e depois viraram professores, eu consigo escalar essa entrega. E a Fernanda sozinha é uma coisa, ela tem né, ela tem 48 horas, sei lá, 60 em 5 dias para produzir, né, dando aula. A Fernanda, mais o Sérgio, mais o Wallace, mais o David, mais o Sérgio B, mais os outros professores, mais todo mundo. Quanto a gente consegue produzir durante uma semana?
Mas é sobre propósito. Hoje eu tive um ex-aluno que me mandou uma mensagem dizendo: estou montando meu time de desenvolvedores. Você tem currículo para me indicar? E aí, assim, eu mandei 6 pessoas para ele, né? Eh, e ele, assim, o dia de hoje, né? Quando eu recebi aquela mensagem, eu não estava bem, porque nem todo dia a gente está bem. Eu estava irritadíssima. Porque atender, né, o cliente que chega, que ainda não conhece a nossa escola, é bem complicado, porque a gente tem que falar de uma qualidade que ele não provou, que ele não experienciou, que a gente sabe que é boa, que a gente Sim. tem que convencer aquela pessoa que não nos conhece. E às vezes eu tenho que respirar fundo para lidar com esse dia a dia. E aí, assim, eu levantei da minha mesa, fui tomar um café, me desabafei com o professor de office, que é o professor Marcos. Os professores são meus terapeutas, porque quando eu Hum. tô muito nervosa, eu vou na sala deles. Caramba. E aí, lavei minha mão e sentei. E quando eu sentei, veio esse presente. E assim, olha, fica calma, tranquila, você está no seu propósito. Isso aí. Um ex-aluno seu que se formou aí, que trabalhava numa empresa grande, resolveu mudar a carreira, abriu a startup ano passado dele e agora ele está montando, ele abriu uma startup onde ele era o dev, ele era o empreendedor, ele era tudo. E já tem, né, base suficiente para poder agora contratar. Eu falei: "É sobre isso, né, o quanto, assim, você estudou com a gente, você tem o teu time, você contrata, então, assim, e aí você lembra da Cote, você volta na Cote para pegar essa mão de obra. O hackathon que você fez com a gente, assim, proporcionou uma virada de chave na cabeça daqueles 12 alunos que estavam ali. E aí eu queria saber um pouquinho, assim, como foi, né, aqueles 2 dias de experiência, vendo os programadores, aquele dia a dia. Fala um pouco desse hackathon aí, porque, Cara, assim, eu fiquei foi assim, coraçãozinho. fo primeiro foi um momento muito bacana da minha carreira também, porque eu acho que quando eu falo foi uma das primeiras oportunidades, depois da pandemia, de me reconectar com devs fora da empresa. Eu estava muito desconectado, depois que você empreende, você começa a vivenciar muitas coisas fora da tua área de formação. Você vira administrador, RH, um monte de coisa, financeiro, enfim. E eu não estava mais conectado com devs há muito tempo, eu tinha um time interno, então só com o meu time que eu falava. E eu lembro que antes da pandemia, eu pude dar uma palestra para quase 500 devs na PUC de São Paulo, foi muito maneiro o evento de tech. E aí veio a pandemia, eu me desconectei, assim, de dev total, sabe? A pandemia deu um giro na empresa e tal. E aquele momento da Hackathon foi o momento que eu me reconectei com devs, foi, pô, muito especial, porque foi a primeira que a Levilo fez, né? É, eu já tive a oportunidade de passar em hackathons tanto como aluno, como participante, quanto como mentor. E, putz, foi muito diferente. A energia que tava ali era muito bacana. O desafio, a proposta de desafio foi muito legal. A galera comprou a ideia. Cara, ninguém foi pela pizza e pelo Red Bull. A galera foi para poder codar mesmo, fazer ali acontecer, resolver o problema. E eu lembro que foi uma galera parceira que lá da Levilo que colocou problemas pro game ali, foi a Taifit, lembra? Uhum. Uma marmitaria congelada, colocou um problema na mesa, problema real, falou, pô, vamos resolver no final de semana? E aquilo ali me marcou, porque a galera tava compromissada em entregar, a galera tinha essa cultura que a Cote implanta, né, de faca na caveira. Pô, o Sérgio fala muito isso. Então a galera era muito faca na caveira, eles vieram ali para poder resolver o problema. Cara, a galera apresentou o projeto de uma forma muito madura, muito longe de aluno, assim, que tá nos primeiros períodos, sabe? A galera apresentou de uma forma muito madura e eu senti ali naquele momento que, putz, esse é um projeto que tem que ser contínuo. Eu até falei com o Sérgio, né? Falei, pô, Sérgio, vamos fazer mais vezes isso aqui, velho. É gostoso demais, porque eu sinto que eu tô devolvendo um pouquinho pro mercado da minha experiência, né? O Sérgio tá treinando a galera ali forjando a galera num campo de batalha, que foi um campo de batalha ali. A galera, evidentemente, tinham
tinham os grupos que estavam concorrendo ali a uma premiação, mas era muito além da premiação, todo mundo queria fazer acontecer. Então um grupo ajudava outro grupo de vez em quando, mas assim, a galera levou para casa e ficou de casa trabalhando online e tudo mais. Então foi muito gostoso. Nesse final de semana em específico, eu tinha um evento que já estava marcado há muito tempo, né, do esporte final de semana, então foi uma loucura assim. Então eu acordava super cedo, ia lá pro evento, montava tudo no evento, corria pra COT. Cara, e aí eu falei assim, não, vou ficar lá meia horinha, na minha cabeça, vou ficar meia horinha lá na Hackathon e vou pro evento, depois no outro dia eu vou lá só para as apresentações, né? Nossa senhora, abandonei o evento total. A Hackathon foi assim, foi um ápice ali, acho que para aqueles alunos realmente, para mim também. Quando eu troco a ideia com a galera, quando a gente fala de mentalidade, a gente falou de soft skills pra galera, então a gente fala muito sobre o programador que bota o fone de ouvido e vai lá e faz. A gente pôde trocar essa ideia sobre soft skills, então eles tiveram uma visão de um recrutador, cara. Aí eu me senti depois, além de um ex-aluno da COT, além de um dev, eu me senti ali um recrutador. Então a galera olhava e eu falava, cara, quer o mapa da mina? Então, se você tem isso, 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 eu te contrataria, bicho. E assim como eu, tem uma penca de amigos nossos e a dor é sempre igual. É uma dor assim unânime no mercado. Contratar dev é a maior dor hoje de uma startup. Não tem outra. A maior dor de uma startup hoje não é validar o produto, é contratar dev. Olha que loucura. Porque para você validar o produto tem que ter dev. Se o teu produto tá validado e você não tem dev, tu não escala. Se você já tá no mercado com produto, com anos no mercado, e seus devs não são tão legais, tu tem uma dor muito maior do que o seu produto não tá legal, que é seu time de dev. Cara, tu perde um dev pra gringa, né? Tem dev hoje, cara, ganhando $8.000 mole. É o que você fala, Mole. virou jogador de futebol, né? Virou jogador de futebol. Eu brinco isso com a galera lá, né? Eu falo assim, galera, vocês viraram jogador de futebol, eu sei, mas. Então, e é isso, assim, a galera ganhando $7, $8 mil. Trabalhando de casa pra gringa. Então, assim, o meu papel é fazer a galera querer se aposentar lá, bicho. Eu falo isso. Mesmo sabendo que às vezes é utópico. Mas por quê? Porque dev não só virou essa estrela toda, mas é a maior dor do mercado hoje de qualquer startup. E empresas grandes também. Contratar dev é difícil. É difícil. Então, assim, essa parceria com a COD pra mim foi muito legal. O Hackathon foi um momento que a gente pôde ver ali realmente essa cultura de faca na caveira da galera. A turma lá tinha muito estagiário, muita galera assim de estágio. Tinha uma galera de Java, a gente não trabalha na Levilo com Java. E, pô, a COT me fez há muitos anos atrás, meu camarada lá que eu contei no início, que era de Java, me fez entender que, cara, não existia essa rincha que na minha faculdade tinha. Olha que loucura, minha faculdade a gente fazia aula de Java Pode. e a galera ficava tudo criticando, né? E aí o Sérgio tira muito isso, ele quebra muito esse paradigma para quem tá estudando lá e participa do projeto. Então, no mesmo lugar, tinha pessoa lá de .NET, tinha pessoa de Java, pô, isso era muito maneiro. E tinha gente de front-end, então assim, foram umas entregas muito bacanas. E acho que o ápice, eu acho que de um hackathon é você sair de lá e falar assim, cara, essa galera não vai esquecer. Porque eu não esqueci daquele dia, sabe? Que marcou ali o início da carreira daquele pessoal. Então, pô, foi muito bacana. Me fez perder um evento e ganhar uma história. Acho que foi isso. Muito bem. Mas foi assim, pra gente foi super importante. Faremos outros, né? A partir do seu, né, eu tive esse insight de trazer startups ou empresas de tech, né, que tenha demanda de dev para fazer o hackathon para ele poder escolher a mão de obra qualificada naqueles 2 dias que ele fica olhando as pessoas programando, né? Porque eu acho que assim, você vê ali, você vê os soft skills da pessoa, você vê tecnicamente se ela realmente sabe programar ou não. Quando eles apresentam, você vê a qualidade dos insights, né? Não é porque é pensar fora da caixa. Quando você trouxe, né, o desafio, eles pensaram fora da caixa. E aí o dono da empresa ou o gerente de tecnologia consegue fazer essa avaliação, né. Eu acho que é muito importante para os alunos da COT e é tipo um presente para as empresas que estão precisando contratar alguém também, né, Total. porque, é escasso mesmo você conseguir pessoas treinadas com qualidade para atender essa demanda do mercado. E aí, assim, hoje em dia eu busco essas empresas, né? Quem é que quer fazer mais um hackathon com a gente, né? É,
para ter essa conexão, porque para mim é super importante isso, é dar essa experiência para os alunos o tempo todo. Sim, não, e também, como a Fernanda, o Rafael, o Arthur também disseram, né? É toda aquela questão do propósito. Eu falo de mim, também dos outros professores da COT, a Fernanda, a gente está todo dia junto e a gente está sempre renovando o propósito, né? Ou seja, como a gente comentou, a tecnologia que a gente hoje está ensinando, ela é a mais atual hoje. Hoje. Ano que vem muda tudo, né? E a gente tem que estar sempre com esse norte ali em vista, né? De olha, qual é o próximo endpoint que a gente quer chegar? Qual é o checkpoint próximo que a gente quer chegar? A gente precisa, no meu caso, que sou professor dos cursos developer, eu preciso levar o Java para tal caminho aqui no curso, o .NET para tal caminho. E a dor que o Rafael falou, que hoje o empresário tem, né, de contratar dev, é uma dor real, porque é muito difícil você hoje ter mão de obra bem qualificada e principalmente pronta para começar a trabalhar. Que eu possa trazer, como o Arthur hoje está na Levilo e já está pronto e já está trabalhando com desenvolvimento, é difícil tu trazer profissional assim, entendeu? Por quê? Por causa do déficit técnico, por causa às vezes, da falta de propósito, às vezes, das pessoas, né? Porque, como a gente falou, você está vendo N cursos online, videoaulas e tal, mas será que você sabe o propósito que você tem que seguir? Por exemplo, desde o primeiro dia de aula, nós, professores, a gente sempre orienta o aluno em relação ao seguinte: olha, para você chegar no mercado, a trilha que você tem que passar é essa. Você tem que estudar, seja na área que ele escolheu na COT. O design, developer, banco de dados, você tem que passar por tais etapas. Vai chegar um momento que a próxima etapa é você pisar no mercado. Mas não adianta você querer sair de uma etapa 1 pular para uma etapa 10. É o que, como o Rafael falou, esse imediatismo hoje que a gente vê muito, às vezes na geração de hoje e na própria cultura hoje que se estabelece, é um imediatismo que você acaba, às vezes, até conseguindo entrar no mercado, mas você não tem base. Você não tem substância, você não tem um conhecimento sólido. O teu conhecimento ele não está bem fundamentado. E aí, ou você vai quebrar muita cabeça, ou a empresa vai ter que investir em você de outra forma. Enfim, né? Então eu acho que o conhecimento de base, essa questão de você ter um norte, como o Rafael falou, eu acho que isso é muito importante, sabe? E parabéns a Levilo, parabéns ao Arthur, porque eu acho que o Rafael também por ter proporcionado com a gente lá na COT e os outros professores esse projeto do Hackathon, né? E o Arthur por ter iniciado a carreira de dev e poder hoje aí estar voando aí em .NET, né? .NET, mas hoje você está .NET, amanhã você pode estar Java, amanhã você pode estar Porque a Python. base tá aqui. Exato, essa base te faz conseguir navegar para outros oceanos aí Isso. depois. E dando uma palhinha ainda, a gente falou sobre Hackathon, a gente também tem alguma coisa que eu quero adicionar, é que, como eu tinha falado, tem vários cursos, existem vários cursos hoje em dia, mas como é que uma pessoa que faz um curso aleatório, com 10 aulas gravadas, como que ela vai ter experiência de um Hackathon? Ela não vai ter essa oportunidade. Então, tá no curso presencial, fazer esse investimento, como você falou, que retorna para você, não é só em saber programar, não é só em conseguir um trabalho, a experiência como profissional mesmo. A hackathon que eu fiz, pelo menos, você tá com outras pessoas trabalhando, programando, conversando, aquilo ali muda sua mentalidade pro trabalho, não é para você estudar, aquilo ali é um dia de trabalho que você está aprendendo. Aquilo ali é uma experiência muito boa. Exato. E o networking. Porque a partir do momento que você está em sala de aula com outras pessoas e em contato com o professor, em contato com outros profissionais, você estreita e faz referências, você faz aí um network muito rápido. Então, sozinho, em casa, no teu quarto ali, é muito mais difícil. Você tem que estar perto de pessoas. Eu falo muito que se você anda com 5 pessoas que gostam de estudar, você vai ser a sexta que vai gostar de estudar. Se você anda com 5 pessoas que não gostam de estudar, você vai ser a sexta que também não vai gostar de estudar. Então o ambiente vai dizer muito sobre a energia que você Sim. está capturando para você, entendeu? E essa energia você tem que estar cercado de pessoas que estão correndo no mesmo objetivo que você quer correr. Uhum. Senão, fica muito mais difícil, entendeu? Então, foi o que você falou, a sala de aula, o estar ali fazendo o curso, refazendo, conhecendo novos alunos, fazendo conexões, né? A gente tem grupos de WhatsApp dos alunos, sala de aula, a gente faz os eventos, conhecer os outros professores. Então, a gente te acolhe
porque a gente sabe que é assim que você vai conseguir entrar no mercado de trabalho. Trancado no teu quarto ali, quietinho, é muito mais difícil. Você tem que estar junto de pessoas que vão te passar essa energia e não deixar você desmotivar, entendeu? Isso. Você nunca Exatamente. deixou. Você nunca Exatamente. deixou. Vai falar alguma coisa? Vamos lá. Eu tava passando um pouquinho mal ali, mas eu escutei uma parte da conversa que me pegou muito. Porque eu comecei programação, sendo muito sincero, realmente pensando no lucro que isso vai dar pra mim profissionalmente, no dinheiro. Só que quando eu tô numa empresa que é uma startup, que trabalha com vidas, eu tô num curso que pega alunos e lida eles como uma pessoa e não ali como só uma matrícula. Isso me mudou muito no sentido de que profissional eu quero ser. Então, você trabalhando com programação, você consegue escolher que estilo de vida você vai ter. Porque eu quero usar a programação não só para melhorar minha vida, porque é verdade, eu quero melhorar meu estilo de vida, mas também ajudar outras pessoas. É um trabalho, assim como um médico, assim como um engenheiro, que você consegue impactar vidas. Porque um código hoje em dia vai ser usado em um hospital, isso vai ser usado em uma delegacia, vai ser em qualquer lugar. Então você está indiretamente e diretamente mudando vidas. Então, pensar dessa forma me fez ter um propósito que eu não quero só ser bem remunerado, eu quero ter prazer no que eu faço, sentir que tem utilidade o que eu tô fazendo, sentir que eu tô impactando de alguma forma. Então, assim, é uma coisa que é aquela chave que vira, né? Você querer um propósito de vida, querer almejar alguma coisa diferente, porque o dinheiro é muito material. Você querer ter um objetivo de ajudar as pessoas, se ajudar e conseguir usar o seu talento, o seu conhecimento, o seu lado nerd, para de fato impactar vidas, é muito prazeroso. Essa mentalidade virou em mim, assim, desde que eu entrei na COT. Exato, exato. E trocar as experiências, porque quantas vezes na nossa turma a gente está lá em aula e aí um colega nosso, por exemplo, o Thiago também, que era nosso aluno também lá na nossa turma, ele trazia experiências da empresa dele. O Sim. Thiago, ele trabalhava na área de qualidade e hoje ele está atuando como dev, porque a empresa onde ele trabalha queria levar ele para o desenvolvimento, porque ele tinha uma qualidade que era o seguinte: ele era a documentação do sistema em pessoa, porque ele conhecia o sistema todo da É empresa dele. verdade. E a empresa falou: olha, se você estudar programação, a gente vai tirar da área de qualidade e vai te colocar para desenvolver. Porque você sabe muito a regra de negócio que o programador que está chegando novo não sabe. Como que ensina isso? Exato. E aí, em quantas vezes em sala de aula, o Thiago trouxe tanta visão pra gente da área dele de qualidade que agregou porque a gente tá falando em aula. Verdade. Sua também na Levilo, você já estagiando na Levilo, entendeu? Então, essas experiências somadas dentro de sala de aula é que faz cada turma da COT ser única. Sim. Entendeu? É diferente de como a gente falou, é diferente de um curso gravado que você vai lá, vai voltar, vai dar play de novo, você tá vendo a mesma coisa. A pessoa vem 2x às vezes, né? Exato, e que daqui a pouco tá desatualizado. Então, essa experiência em sala de aula não é só sobre tecnologia, é sobre estar em sala de aula, é sobre estar com outras pessoas e é sobre crescer junto. Porque quando você tá num grupo de pessoas onde todo mundo quer crescer, você vai crescer junto. Sim. Entendeu? E aí o desafio no final da hackathon, que tem um desafio real, conecta um pouco a galera com a realidade, né? Porque tem muito dev, faz o treinamento rápido de internet, online, e, cara, eu cansei de ouvir. ChatGPT escreve código. Quem nunca ouviu isso daí? Agora, sem a base, bicho, vai escrever código para você fazer uma landing page. Vai escrever código para te ajudar no dia a dia. Sem dúvida, a inteligência artificial veio para ficar. É um caminho sem volta. Agora, eu sempre falo assim, ó, não tem nenhum ser humano que vai ser mais forte do que uma máquina daqui para frente. Não tem, cara. A inteligência artificial processa mais rápido que a gente, é melhor do que a gente. Então, a máquina tá melhor do que o ser humano. Agora, não tem nenhuma máquina que vai ser melhor do que um ser humano que domine a máquina. Entende? Aí sim. Então, a gente tem que usar o ChatGPT com domínio. Agora, se eu não tenho a base de um treinamento, não adianta, cara. Então, assim, a gente vai ver cada vez mais lixo no mercado. E a dor lá que eu tô falando de recrutar é isso. A galera vem com uma consciência assim, código ChatGPT escreve, então eu já sou um dev. Cara, e aí não enfrenta uma hackathon, não enfrenta o mundo real, não tá numa sala de aula, não fez um treinamento, não entende a base, isso é muito forte. Porque vai pro mercado de trabalho um cara que joga contra a própria classe, que aí todo mundo cria já um estereótipo que tá sendo criado, tá? No meio empreendedor está sendo criado o quê? Cara, dev é um bicho ruim. Quem nunca ouviu isso no mercado de trabalho tá totalmente fora do mercado de trabalho empreendedor. Na rodinha empreendedora, não, dev é uma raça ruim. Dev, pô, aí eu falo, pô, galera, eu sou dev, calma, calma.
Isso aí é o ChatGPT, isso aí são esses cursos de R$ 59. Isso aí é uma série de pessoas que estão ganhando com esse ecossistema da escassez de devs e da galera que não entendeu que soft skills é muito relevante, que o treinamento, que a base é muito relevante e que o ChatGPT não vai te dar um salário de médico, bicho. Não vai te levar ali. Você dominar a máquina, você tem que saber dominar a máquina. Para você dominar a máquina e virar um super homem, um super herói ali como um todo, você tem que ter a base. Você tem que entender, por exemplo, nos desafios da Hackathon que a gente viu lá, você tem que entender que existe um problema real. Você tem que ter o propósito de, cara, eu quero ajudar aquele cara a fazer isso. E além disso, você, com muita vontade, você tem que dominar a base, porque tem que ter os conceitos do que você vai entregar, como você vai fazer, o que é prototipação. Isso aí você vê em sala de aula, você aprende, você tem que ser treinado, tem que ter mentores para isso, né? Exatamente. Não, e eu tenho um termo que eu uso em sala de aula para falar sobre isso. Eu falo que é o desenvolvedor de Frankenstein. Você já viram o monstro de Frankenstein? Então, Exato. que o braço é de um bicho, a perna é de outro, a cabeça é de outro, é um monte de retalho de copia e código, de copia e cola de código que dá aquele monstro de Frankenstein. Que ele até anda meio torto, faz uma coisa ou outra, mas daqui a Satisfatória pra pouco. tu ver. Mas você olha e fala: não, isso não é um ser humano, isso é um monstro de Frankenstein. Sim. Entendeu? Porque é um monte de Ctrl-C, Ctrl-V, de pega um pouquinho do chat O Horst GPT, total. exatamente, pega um pouquinho de outro código no Git, mal sabe o que está fazendo, mas it's alive, tem ali, né, algo É. aparentemente funcionando. Mas não tem base, não dura. Você olha e fala, é estranho isso, hein? É um monte de Frankenstein. Então, para você não ser um programador assim, você tem que ter base, tem que saber o que você está fazendo, tem que projetar, tem que ser algo que você olha e fala, ok, isso é um código genuinamente que foi pensado, que tem base, que eu estou enxergando aqui padrões, eu estou vendo um Ele- código de um programador que foi caprichoso e não de um que fez uma concha de retalho, entendeu? Então não seja um monstro de Frankenstein, não faça esse tipo de código, cara. É isso, se tem uma coisa que eu falaria pra dev, assim, pra galera da audiência da COT, eu como empreendedor da área, como uma pessoa formada na área, ex-aluno da COT, cara, não joga contra a própria classe, bicho. Você que tá assistindo nem aluno ainda, não joga contra a própria classe. A partir do momento que você pega um projeto, entrega um chat GPT, um projeto de qualquer forma, você não tem noção da base, você acha que você tá entregando um negócio bacana e você não tem domínio do que tu tá fazendo, você pegou aquele código, não entendeu, mas funcionou. Aí tu fala, pô, ótimo, vou entregar. Cara, o feito melhor que o perfeito tem um limite. Você tem que dominar, pelo menos. A sua gambiarra você tem que dominar. Todo mundo vai fazer gambiarra, gente. Só que você tem que ter um domínio. Senão tu tá ferrado e tá ferrando o próximo amiguinho. Entendeu? Então, eu acho que isso é uma regra de escoteiro entre devs que deveria existir, cara. Pô, precisa ter essa regra de escoteiro. O que você vai fazer, cara, você precisa ter uma base para você saber o que você está construindo e você passar para frente algo sólido, algo bacana, algo que teve ali uma qualidade de quem escreveu, ou no mínimo um cuidado de, pô, resolver rápido, mas, cara, documento que tu resolveu rápido, tu entendeu que você resolveu por aquele motivo. Então, assim, é uma dor muito forte quando a gente vê pessoas usando das. A gente no início, antes do podcast, a gente tava falando de low code, né? Assim, tem uma série de perigos assim que o mercado vai dando pra galera que entram entre polêmicas e entre malformação. Porque tem tecnologias fantásticas que estão surgindo para ajudar a gente. Só que aí o homem que vem lá e opera essa máquina tá operando errado. E é isso daí gera o quê? O estereótipo. O estereótipo de dev começa a ficar queimado por isso. Por profissionais que começam a entregar qualquer coisa, não se capacitam, querem resultados rápidos sem pagar preço. Cara que bota. Cara, o que mais tem, se botar no LinkedIn lá, vai ser assim: Full Stack Developer. Fiz um curso de Node e React de 30 horas. Cara, Full Stack Developer. Sabe? E aí, pô, você vai fazer qualquer prova e, cara, vai vir um chat GPT danado lá na sua cara. Assim, e isso que queima a nossa área, sabe? E aí, quando eu vou em rodas de empreendedores, e eu falo, pô, tem uma empresa de tech legal, não sei o que, bacana. Aí eles falam assim, e seus devs? Cara, a gente começa a entrar, cara, a dor é sempre a mesma, é difícil de contratar. Quem não é da área fala justamente que, putz, dev é muito difícil, que o cara virou jogador de futebol, ih, essa galera é estrelinha. Então, cara, a gente precisa, quem que vai mudar isso? Quem que vai mudar? Vocês, a mentalidade da galera. Enquanto a gente se posicionar como, pô,
A cultura da empresa é essa. Não, tem área pra mim, sabe? Pô, isso aqui vou fazer do meu jeito. E aí vou jogar no GPT e faço. Aí, enfim, a gente tá falando muito da cultura dev ali. Tem prazos pro dia 16. O cara, isso, eu faço em 2 horas. Isso era dia 2. Aí no dia 15 ele vai começar a fazer, sabe? Eu já fui dev lá atrás, cara. A gente é muito otimista. A gente é otimista demais. Dev é otimista demais. E aí, cara, começa a estereotipar a nossa classe. Então, cara, o que o dev deveria ter consciência hoje é que o treinamento vai muito além do código. Ele precisa ir além do código. Eu acho que é por isso que uma cereja do topo do bolo foi a Hackathon. Porque chegou e mostrou pro cara assim, uma realidade, falando assim, putz, não é só o código. Não é só botar meu fone de ouvido e não falar com ninguém. Eu tenho que resolver problemas. Eu tenho problemas. Tem problemas sem clientes. Eu tenho que resolver essas situações. Eu tenho que me relacionar com pessoas. Aí ali no time de 3 pessoas na Hackathon, a gente teve grupo ali que era extremamente unido, cara. Eu já via pessoas desenvolvendo ali uma soft skill pela primeira vez trabalhando em equipe, trabalhando para entregar com propósito, com prazo. E é isso que vai tirar esse estereótipo quando a gente for nesses grupos de empresário, da galera falar mal de dev. Porque é isso que está se tornando. Tem que sair e estourar essa bolha. Para estourar essa bolha, começa investindo em treinamento, investir em treinamento de verdade. Que vai trazer esses problemas reais. Que vai fazer o Arthur e tantos outros participarem de um treinamento imersivo, que vai ter networking, que vai juntar desafios do mundo real, que vai ir além de uma gravação, porque pivotou a aula começou de uma forma, terminou de outra, e cara, não é que tá tudo bem, é que foi brilhante, cara, foi gostoso Foi fazer bom isso, tá lá. foi bom pra cacete. Então, assim como até hoje eu tenho amigos lá da Cote do passado, eu tenho até hoje, cara. E vou te falar, eles ficaram tão caros no mercado que eu fico assim, cara, como é que eu vou trazer o cara agora? Porque o cara agora já tá, pô, todo mundo já tem mais de 10, 15 anos de Cote, muito bem no mercado. O mercado explodiu. Então, assim, pra trazer um cara daquela geração, Sérgio, de treinamento, o Irã, o Lucas, aquela minha turma, pô, não dá mais, cara. Assim, eu não consigo como startup ainda, sabe? Os caras já estão lá mais de 20 mil reais ganhando salário. Então, assim, é, é uma consequência da escolha que a gente faz como dev. Você quer ter performance, se você quer ter realmente uma carreira brilhante, cara, você tem que tomar boas decisões. E não decidir é a pior decisão, né? Aí o cara fica lá na trilha, conversou com a Fernanda, conversou com a central de atendimento da Cote e tá lá decidindo se vai fazer ou não. Aí aqui no Instagram, toda vez aparece um patrocinado do tal curso de R$ 100. E aí, cara, o cara não decide nem aqui nem ali, e ele sabe que aqui é uma decisão ruim, mas ele fala que é o caminho, é o atalho mágico, né? E é aquilo, cara. É a citação que a gente sempre fala da Alice do País das Maravilhas. A Alice estava perdidona lá, entrou no buraco, apareceu um tal de um gato. O gato perguntou pra ela: "E a Alice, tá perdidona?" A Alice olhou pro gato e falou: "Cara, qual é o caminho?" O gato: "Pra onde você quer ir?" Ela disse: "Não sei." Ele: "Horas, Alice, se tu não sabes pra onde vais, qualquer caminho serve." Cara, é muito parecido com quem tá querendo estudar pra ser dev. O Arthur queria, o propósito do Arthur era o quê? Mudar de vida, ganhar dinheiro. Tudo bem, foi meu propósito no passado. E assim, tá tudo bem, tu tem que ter uma expectativa com a sua vida. Cara, tu quer ganhar dinheiro, é uma excelente área, agora tu tem que decidir. Se tu for por esse caminho da gambiarra, você tá estereotipando uma classe que é super responsável. Tem uma geração que deu certo, tem uma geração que estourou, tem uma geração que hoje segue como referência pra gente. Os maiores players aí do mundo são de tech, né? Mark Zuckerberg, tantos outros. Se você decidir realmente ter sucesso como dev, cara, treinamento. E aí a gente tá falando aqui, não só falando bem da Cote, porque é uma geração que passou por lá, mas falando também em nome de uma classe que contrata devs. A gente precisa de pessoas bem treinadas. Então a gente precisa que você tome decisão. E a pior decisão... Eita! Passou pra mim a tosse. E a pior decisão é não tomar a decisão. Então, acho que isso, assim, define muito essa conversa, sabe? A galera tem que decidir. Tem. E assim, uma coisa que você fala, Rafael, que eu vou levar pra minha vida pra sempre, que é uma frase sua, paga o preço. Você tem que pagar o preço. Acho que eu tô falando muito isso. Você fala muito isso. E entrou na minha cabeça. De uma forma que, assim, o jovem tá ali querendo entrar no mercado de trabalho, decidindo o que ele vai querer pra vida dele, ou querendo mudar de área, por exemplo. Ele vai ver um patrocinado no Instagram, uma oferta que, assim, é um imediatismo
de vire um programador sênior em 1 ano de curso. Isso não vai acontecer. Só que eles vendem uma imagem, uma propaganda que não é real. As pessoas não querem pagar o preço, elas querem mais rápido. Então, às vezes, não é só pelo curso de R$ 100. Às vezes, porque venderam para ela um sonho que é utópico. Você não vai virar um dev sênior em 1 ano, mas você pode virar um dev sênior em 7, se você pegar para fazer de verdade. E aí, você precisa de um curso bom, de um bom treinamento, de um bom investimento, e aí que entra a COT. Então, você tem que pagar o preço por isso. Não só de financeiramente, mas de tempo, de investimento, de mudar estilo de vida, tudo isso. Perfeito. Então, agradeço a vocês, né, por falar, contar a história de vocês, fazendo todas essas colocações, e aí, assim, me deixa muito claro, todo o meu propósito valeu a pena, né, de ver o Rafael com a sua empresa, com essa história de sucesso, já adquirindo outras gerações de dev da Cote, né, e obrigado mesmo, né, por ter aceitado estar aqui nessa mesa. E Fernando, eu que agradeço. sucesso, tá, na sua vida, sucesso, Rafael, muita prosperidade para sua empresa, para que a gente faça mais hackathons e você contrate mais devs. Com certeza, a gente precisa. Isso aí. E te espero na aula no final de semana. Estarei lá. Isso aí. Acabei de ser convocado e não tem nem escolha. Tá vendo? Muito bom, gente. A gente que agradece, assim. A gente sabe que empreender não é um mar de rosas, né? É gostoso demais. A nossa área de tecnologia, cara, ela é gostosa demais. É o que o Arthur falou, é propósito, resolver problema. É muito bom quando a gente vê. Cara, eu acho que mais legal do que desenvolver é você ver alguém usando o que você desenvolveu. Isso é um negócio que assim, é gostoso demais. Então, assim, eu agradeço demais a Cote por ter me formado, por ter sido meu mentor, meus treinadores. Isso foi muito importante para minha carreira, com certeza, para a carreira de pessoas que eu contrato, e para tantos jovens aí que vão para o mercado de trabalho, entendendo mais um pouquinho do propósito. E não é só dinheiro, dinheiro vira uma consequência na nossa área. E é muito bacana. Hoje, quando eu passo em frente a um estabelecimento e toca a musiquinha do nosso sistema, eu falo, putz, nem sabia que era nosso cliente. E isso dali vai muito além do código. Vai muito além do Rafa lá do passado que codificou por finais de semana, sem dormir, pagando preço super alto para ter ali hoje uma startup e um software lá rodando nas operações. Então, por trás de todo mundo usando aquele software, não existe só um código, existe uma história, né? Por trás da minha história tem a COD. Eu acho que essa geração é bacana. Comecei falando sobre o adjetivo de uma escola de gerações, e eu acho que é isso. Assim, meu filho tá com 11 anos, ele adora programar, ele tem autismo. Eu acho que a especialidade dele vai ser essa, assim, eu não forço a barra, é natural, sabe? Tu vê que é natural dele. E às vezes eu fico imaginando, sabe? Falo, cara, quando ele quiser, ele vai gostar muito mais de estudar na COT do que na escola atual dele. Ele fica se perguntando e se questionando porque ele estuda biologia. E eu já me perguntei também isso daí. Eu falo, cara, não sei. Aí ele fala, poxa, eu queria estudar animações aqui de vetores. Então ele fica programando animações. Cara, com 11 anos, desde os 9. Sim. Então, assim, eu fico só pensando nessas questões da quão importante é ter uma escola que treina pessoas que escolheram aquilo ali. Porque na escola a gente não escolhe biologia, a gente engole, né? Eu tô falando porque a galera é de exatas, né? Então, assim, a gente engole ciências, né? A gente engole história, a gente engole geografia, decora, passou de ano. Na COT você escolhe estar lá. Se você escolheu, tomou decisão, aproveita, velho. Você escolheu estar ali. Não faz sentido você sentar ali e não entender o todo. É de passar na frente de um restaurante ou de uma operação um dia e falar assim, caramba, aquilo lá eu que fiz. Você escolher a sua trajetória. Então, assim, você tá sentado na COT, pode ter certeza que 10 anos depois você vai entender por que você tomou aquela decisão. Você vai entender que fez muito mais sentido do que só o código que você escreveu. É o que eu falo. Deve é muito além do código. Mas é muito além do código. O código é só A última coisa que a gente a faz é codar. base. É a base. E aí, se você não olha para o todo, você não toma as decisões que você tem que tomar. Então, eu que agradeço porque, como eu falei, gerações, a COT faz parte da minha história. Então, tô aqui de corpo e alma, feliz, voltar agora pro trabalho. Vambora, Vambora. vamos juntos. E assim, eu agradeço porque é um efeito borboleta.
teve uma COT sendo fundada, teve um Sérgio que treinou o Rafael me colocou aqui, que eu tô na COT. Eu espero que esse ciclo continue, porque uma coisa vai ligando a outra e quando você vê, é uma história sendo criada de gerações, que é o assunto que a gente abriu a mesa, gerações. E tem outras por vir ainda mais forte. Então, eu que agradeço, de verdade. O nome do episódio, hein? Uma escola de gerações. Isso ó. aí. Muito bem. Obrigada, tá? Obrigado, Sérgio. Mais uma vez e agradeço a todos e eu acho que a Livilo merece palmas também, É, cara. Tamo junto. Parabéns. Tudo bom. Obrigada. Show de bola. Bom demais. Obrigada, gente.